João capítulo de número 4. João capítulo de número 4, versículo de número 13 e o 14. Apenas esses dois versículos, você que está aí na sua casa ou em qualquer outro ambiente que tiver o manual da Palavra de Deus, tiver uma Bíblia, um Novo Testamento, abra comigo em João capítulo de número 4, versículo número 13 e o 14, que diz assim a Palavra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Queridos, nós temos lido um texto da Palavra de Deus com base em João capítulo de número 4. Nós sabemos, irmãos, que João, apologista, apóstolo de Cristo, ele é o próprio escritor deste evangelho. E aqui João, irmãos, ele não foi um simples apóstolo, mas aqui nós vemos João como uma testemunha ocular de tudo que Jesus fizera. Ou seja, João, irmãos, ele era amigo íntimo de Jesus. Até então, segundo alguns estudiosos afirmam que este João aqui, ele tinha um carinho tão imenso por Jesus, que alguns afirmam que era o discípulo que mais amava a Jesus, ou o discípulo a quem Jesus mais amava. João, ele é conhecido por alguns como o apóstolo do amor. João, ele é conhecido por alguns como o apóstolo a quem Jesus mais amava. A Bíblia diz, irmãos, que João, ele esteve presente em todos os momentos, do ministério de Jesus. E aqui nós vemos que João, ele tem um objetivo ao escrever este evangelho. O objetivo de João em escrever este evangelho é mostrar a todos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. O objetivo de João é mostrar a todos que Jesus veio ao mundo para trazer salvação a todos aqueles que nele crêem. E João, ele escreve este evangelho para cristãos judeus e gentios de todas as épocas e de todos os lugares. Nós vemos que João, ele tinha uma peculiaridade em escrever o seu evangelho tanto a judeus como a cristãos e como aos gentios. E aqui, irmãos, João, ele foi uma testemunha ocular do Senhor. João, ele escreve que seu evangelho, o objetivo é desenvolver a fé, a confiança em Jesus Cristo. Desta forma, poderemos crer verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. Então, é este o objetivo de João: mostrar aos gentios, mostrar aos cristãos, mostrar aos judeus o real objetivo pelo qual Jesus veio: mostrar Jesus como Filho de Deus. Então, irmãos, quando nós partimos para o capítulo de número 4, nós vemos que era necessário Jesus passar por Samaria, que nem diz no versículo 7. A Bíblia diz que Jesus passa por Samaria, e a Bíblia diz que em uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de uma herdade ao qual pertencia a Jacó, a Bíblia diz que Jesus
já cansado da viagem. A Bíblia diz que Jesus se assenta à beira daquele poço. E a Bíblia diz que já era a hora sexta. E a Bíblia diz que aquela hora ninguém mais ia buscar água naquele poço, pois já era tarde. E a Bíblia diz que Jesus chega, se aproxima, já cansado da viagem. Ele pede que os seus discípulos se ausentem, vá comprar pão, enquanto ele ficava ali aguardando, enquanto ele ficava ali repousando. E a Bíblia diz que ali vinha uma mulher. A Bíblia diz que veio uma mulher de Samaria tirar água naquele poço. A Bíblia diz que esta mulher, ela sai de Samaria e ela vem até Sicar para tirar água naquele poço, que era um poço fundo. Era um poço fundo, tirar água. E eu posso até ver aquela mulher com um cântaro indo até aquele poço e buscar água. E a Bíblia diz que Jesus, ele olha para aquela mulher. A Bíblia diz que os discípulos tinham ido comprar pão, tinham ido comprar comida. E a Bíblia diz que aquela mulher samaritana, ela olha para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vê aquela mulher e diz: mulher, dá-me um pouco de água. E o interessante, irmãos, é que aquela mulher, ela olha para Jesus e diz: como é que o Senhor, sendo judeu, me pede água, sabendo que eu sou samaritana? O Senhor não sabe que existe uma certa desavença entre judeus e samaritanos, e que nós não nos damos? E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele pede de água àquela mulher. Mas Jesus, irmãos, aqui, ele foi tão sábio que ele queria ver a reação desta mulher. Ele queria ver como era que esta mulher iria reagir diante da pergunta que Jesus fez a ela, se ela poderia dar água. O interessante é que Jesus, ele pede que os seus discípulos vá até a cidade comprar comida. Jesus dispensa os seus discípulos. Jesus, irmãos, ele era tão poderoso porque ele já sabia o que estava para acontecer na beira daquele poço. Ele sabia, a sua onipotência era tão grande que ele já sabia o que estaria para acontecer na beira daquele poço. E é por isso que Jesus, ele pede aos discípulos que ele se ausente e vá até a cidade, pois naquele dia, na beira daquele poço, iria acontecer um grande avivamento. Na beira daquele poço, em Sicar, iria acontecer um avivamento. Aquela mulher que chegou ali ansiando, aquela mulher que chegou ali com uma lacuna no seu peito, aquela mulher que chegou na beira daquele poço com um vazio enorme, com os problemas que ela carregava em seus ombros, com os problemas que ela carregava em seu coração. Aquela mulher estava com um sentimento vazio. Aquela mulher estava com uma lacuna no seu coração, na sua vida. Mas que naquele dia, que naquela hora sexta, o seu vazio foi preenchido por um verdadeiro avivamento. Glória a Deus para todos sempre. Eu não sei a você que está na sua casa nos vendo nesta manhã. Talvez você carregue um vazio na sua alma. Talvez você carregue uma lacuna que você já procurou de todas as formas, de todos os jeitos, preencher este vazio, preencher esta lacuna. Mas eu quero vos dizer nesta manhã que Jesus, ele tem nesta manhã um verdadeiro avivamento capaz de preencher o vazio que está na tua alma. Naquele dia, Jesus preencheu o vazio daquela mulher em Sicar, aquela mulher que carregava um vazio. Mas quando ela conheceu a Jesus, o vazio daquela mulher foi preenchido por um verdadeiro avivamento. E meus irmãos, o texto nos diz que
Jesus, ele olha para aquela mulher, mesmo diante da sua resposta, quando ela diz a Jesus: por que tu, sendo judeu, tu sabes que eu sou samaritana, tu me pedes de água? Tu não sabes que os judeus não se comunicam com os samaritanos, ou seja, que os judeus e os samaritanos têm uma desavença, que existe essa desavença entre nós não nos damos. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher com um olhar fito e diz: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dai-me de beber, eu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Glória a Deus. Aquela mulher olha para Jesus e diz: Senhor, não tem como tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Onde, pois, tem água viva? Aquela mulher, irmãos, ela conhecia a história daquele poço. Isso que é interessante. Ela conhecia a história daquele poço. Ela sabia a quem pertencia a história daquele poço. Ela sabia quem cavou aquele poço. Veja que ela diz que o poço era fundo. Ela sabia a profundidade que tinha aquele poço. Ela conhecia a história daquele poço. Ela olha para Jesus e diz: Senhor, o poço é fundo. Então ela conhecia, ela sabia a história daquele poço. Ela sabia quem pertencia àquele poço. Ela sabia quantos tempos aquele poço foi cavado. Ela conhecia a história daquele poço. E foi na beira daquele poço que um grande milagre aconteceu. Glória a Deus. Mas que milagre foi esse? Foi um milagre físico? Não. O maior milagre que aconteceu na beira daquele poço foi o milagre da transformação. Foi o milagre da salvação. Jesus, naquela mulher, irmãos, naquele dia, ele deu água, mas não a simples água que você bebe e daqui a alguns minutos você já está com sede novamente. Mas a água que Jesus deu àquela mulher não foi a água do poço que Jesus deu àquela mulher, mas a água que Jesus deu àquela mulher foi uma água salvífica. Foi uma água através da palavra. Foi uma água que preencheu o vazio daquela mulher. Foi uma água, irmãos, ao qual Jesus disse: mulher, se tu beberes desta água, voltarás a ter sede. Mas se tu beberes da água que eu te der, tu nunca mais voltarás a ter sede. Glória a Deus. Um verdadeiro avivamento aconteceu na beira daquele poço. Enquanto os discípulos estavam na cidade comprando comida, a Bíblia diz que naquele dia um grande avivamento aconteceu em Sicar. E meus irmãos, a Bíblia diz que aquela mulher conhecia tanto a história daquele poço, que ela diz: és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, e bebendo ele próprio, dele os seus filhos e o seu gado. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, Jesus diz: mulher, se tu beberes desta água, voltarás a ter sede. Mas se tu beberes da água que eu te der, tu nunca mais voltarás a ter sede. A água dada por Cristo, irmão, significa a vida espiritual. A água dada por Jesus, ela significa a vida espiritual. A vida espiritual, para usufruir desta água viva, é necessário que a pessoa a beba. Para que a pessoa possa usufruir desta água, é necessário que a pessoa beba. Esse beber, irmãos, ele não é um ato único e momentâneo, mas sim um beber progressivo ou repetido. A palavra beba, ela vem do derivado,
E ele está no presente do imperativo e representa uma ação progressiva ou repetida. Para beber da água da vida é necessário estar junto à fonte viva, que é o próprio Cristo. A fonte da vida é Jesus, para que o homem não possa mais ter sede, a sede espiritual. É necessário que ele corra, que ele procure até Jesus. Quando o homem se aproxima de Jesus, quando o homem se chega até Jesus, quando o homem bebe da água que Jesus dá, quando ele usufrui da água dada por Jesus, nunca mais ele volta a ter sede espiritual, porque a água que Jesus dá é uma água que fornece vida. A água que Jesus dá não é qualquer água. A água que Jesus dá não é uma água benta. A água que Jesus dá, ela usufrui para uma vida não uma vida momentânea, mas a água que Jesus dá é uma água que usufrui, é uma água que leva, é uma água que gera a vida eterna. Glória a Deus. Então, irmãos, a água, ela simboliza a palavra de Deus. Aquela mulher, uma mulher que carregava uma série de problemas, uma mulher que carregava uma lacuna na sua alma, mas a Bíblia diz que para beber da água da vida é necessário estar junto à fonte da água viva, que é o próprio Cristo. A fonte da água viva é o próprio Cristo. Aquela mulher, quando ela chega diante do poço, não foi a água do poço que foi capaz de preencher a sua sede, mas naquele poço tinha alguém, tinha uma fonte de vida que foi capaz de preencher o vazio e a sede daquela mulher. A fonte que estava lá não era o poço, mas a fonte que estava lá era Jesus. Jesus foi a fonte que preencheu, que trouxe o avivamento para aquela mulher. Foi Jesus que trouxe a vida. Foi Jesus que trouxe a água capaz de preencher o que faltava naquela mulher. E escuta, irmãos, ninguém pode continuar bebendo da água da vida estando distanciado da fonte. Ninguém pode continuar bebendo da água da vida estando distante da fonte. A Bíblia diz, irmãos, tal pessoa torna-se o que Pedro descreve como fontes sem água. Uma pessoa que está distante da verdadeira fonte de Jesus é como uma fonte sem água. Uma pessoa que diz que está bebendo da água da vida e está distante da fonte, é como Pedro diz, é uma fonte sem água. Não adianta você beber a água se você está distante da fonte. Não adianta você beber da água da vida se você está distante da fonte, porque uma hora esta água acaba. Glória a Deus. Mas se você estiver perto da fonte, você vai ser uma pessoa preenchida. Mas como Pedro diz, se uma pessoa que diz beber da água e está distante da fonte, é uma fonte sem água. Então, aquela mulher, ela pôde usufruir da verdadeira fonte, Jesus. Glória a Deus. E, irmãos, aquela mulher, ela olha para Jesus, quando Jesus diz, e aquela mulher diz, Senhor, então me dá-me desta água. Veja, irmãos, dá-me desta água, para que quando eu beber desta água, eu não volte mais a ter sede. Dá-me desta água, para que quando eu a beber, eu não volte mais a ter sede.
para que eu não precise mais vir de Samaria até secar para tirar água. E Jesus diz: mulher, vai e chama o teu marido e vem cá. Glória a Deus. Jesus era tão sábio, irmãos. Veja a sabedoria de Jesus. Mulher, vai e chama o teu marido. Mas Jesus já sabia, irmãos. Jesus já sabia da história daquela mulher. Jesus é tão poderoso que ele conhecia a história daquela mulher. Jesus diz: mulher. Jesus queria ver a reação daquela mulher quando Jesus pede que ela vá chamar o seu marido. E a mulher diz: Senhor, eu não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, porque 5 já tiveste e o que tu tens não é teu. Glória a Deus. Veja a onipotência de Jesus. E aquela mulher, ela reconhece quando Jesus diz que ela já teve 5, que o que ela tinha não era dela. E a Bíblia diz que Jesus disse: disseste bem, mulher. Glória a Deus. E aquela mulher, irmãos, ela reconhece que Jesus é profeta. Ela diz: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse para aquela mulher: mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Mas vós adorais o que não sabes, nem nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí Jesus diz: mulher, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Jesus está ensinando aqui, irmãos, várias coisas neste versículo. A primeira coisa que ele ensina é em espírito, indica o nível em que ocorre a adoração verdadeira. Devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade, em um espírito. Jesus neste versículo ele ensina que devemos nos apresentar a Deus com sinceridade, que devemos nos apresentar a Deus com a verdadeira adoração. Jesus nos ensina aqui, irmãos, que não devemos nos apresentar diante dele com uma falsa adoração. Jesus nos ensina aqui que não devemos nos apresentar diante de Deus com uma adoração momentânea, mas Jesus aqui ele nos ensina que devemos comparecer diante dele, se apresentar diante dele, se chegar diante dele com uma adoração verdadeira, com uma adoração sincera. Glória a Deus. Os verdadeiros adoradores, eles precisam adorar a Deus com adoração verdadeira. Aqueles que adoram ao Pai, aqueles que adoram ao Filho, aqueles que adoram ao Espírito Santo, precisam se apresentar diante de Deus com adoração verdadeira, não com adoração falsa, mas com adoração verdadeira, não com adoração falsificadora, mas com adoração verdadeira diante de Deus. Jesus nos ensina isso aqui. Jesus disse para aquela mulher: mulher, quem adora verdadeiramente a Deus precisa se chegar a Ele com adoração verdadeira, com adoração sincera. Nós precisamos chegar em nossos cultos com adoração verdadeira. Precisamos chegar em nossos cultos com a consciência, com a sinceridade diante de Deus. Precisamos já vir adorando a Deus de casa. Então Jesus ensina aquela mulher: mulher, adore em espírito e em verdade. Adore a Deus com a sinceridade. Glória a Deus. A segunda coisa que Jesus ensina aquela mulher, irmãos, é a verdade. É uma característica de Deus. Olha, irmãos, a verdade, ela é uma característica de Deus. A verdade é uma característica, é uma das características de Deus. Porque Deus não é mentiroso. Deus não mente. Deus é verdadeiro. Quando Deus promete, Ele cumpre. Deus não é igual ao homem, semelhante ao homem, falho, cheio de imperfeições. Glória a Deus, cheio de erros.
Deus não é igual a nós, irmãos, que temos nossos defeitos, nossos erros, mas Deus é um ser perfeito, é um ser verdadeiro. Então Jesus ensina aquela mulher: Deus, Ele é verdadeiro, Deus é a verdade. Essa é uma das características, mulher de Deus. E nós vemos, irmãos, que Jesus ainda diz, é uma característica verdadeira de Deus, encarnada de Cristo, intrínseca no Espírito Santo. Por isso, a adoração deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai, se revela no Filho. Então, irmãos, a adoração ela precisa ser verdadeira. A adoração ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser uma adoração encarnada em Cristo. Ela precisa ser uma adoração intrínseca no Espírito Santo. A adoração ela deve ser prestada de conformidade com a verdade. E aqui nós vemos no versículo número 24, quando Jesus diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. E Jesus ainda ressalta para aquela mulher: porque Cristo, Ele é a verdade. Ou seja, Jesus está dizendo: mulher, eu sou a verdade. Leve, mulher, uma adoração verdadeira diante de Deus. Eu quero dizer a você nesta manhã que nos ouve, que adore ao Deus, adore ao Pai, mas não adore com adoração falsa, mas adore a Deus com adoração verdadeira. Lembre-se do avivamento que aconteceu na beira do poço em Sicá. Lembre-se que Jesus, Ele é o único capaz de preencher o vazio da tua alma. Você que está na sua casa, você que não é crente, você que não serve a Cristo, e talvez você esteja nos vendo nesta manhã, e você já buscou de várias formas tentar preencher o vazio que está na sua alma. Você já procurou em vários lugares, em várias fontes, em busca da água capaz de saciar a sua sede. Mas nesta noite, nesta manhã, eu quero apresentar a você a verdadeira fonte da vida. Eu quero apresentar a você a fonte que preencheu a sede daquela mulher samaritana, lá em Sicá, lá na beira daquele poço. Eu quero lhe apresentar a fonte da vida, Jesus. A fonte esta que vai preencher a seu vazio, fonte esta que vai preencher a sua sede, fonte esta que quando você beber, você não voltará a mais ter sede espiritual, mas que esta fonte, ela vai preencher a sua sede, ela vai gerar vida na sua vida. E eu quero vos dizer que esta fonte é Jesus. Glória a Deus. E meus irmãos, para concluir, a Bíblia diz que aquela mulher, ela disse: eu sei que o Messias, eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus, ele diz àquela mulher: mulher, eu sou, eu o sou, e eu que falo contigo. E a Bíblia diz que quando Jesus falou isso, lá vem os discípulos da cidade que foram comprar comida. E a Bíblia diz que os discípulos, irmãos, eles se maravilharam que estivessem falando com a mulher. Todavia, nenhum deles, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Veja, irmãos, que interessante. Nenhum dos discípulos perguntou a Jesus por que ele falava com a samaritana. Nenhum dos discípulos perguntou a Jesus. Nenhum dos discípulos pergunta a Jesus: Senhor, por que fala com elas? É uma samaritana. Note que eles se maravilharam com o que aconteceu ali. Eles se maravilharam com aquele avivamento, irmãos. Ali foi um avivamento que aconteceu na beira daquele poço. Eles se maravilharam. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela deixou o seu cântaro,
foi à cidade e disse a todos o que ela viu e ouviu. Aquela mulher, irmãos, ela recebeu a salvação, ela recebeu a água da vida, ela não recebeu a água do poço, mas ela recebeu a água do poço, da fonte de Jesus. E quando aquela mulher foi preenchida com aquela água, quando ela bebeu daquela água, da fonte da vida, quando ela foi preenchido o vazio da alma daquela mulher, ela corre até a cidade, ela anuncia tudo aquilo que ela viu e ouviu da parte de Jesus. Ela corre até a cidade. Eu quero vos dizer nesta manhã que a fonte da vida está aqui te esperando. A fonte da vida, Jesus, está aqui para te dar vida, a vida eterna. A fonte da vida está aqui nesta manhã para saciar a tua fome, para saciar a tua sede, para preencher o teu vazio, para dar paz à tua alma. A paz que o mundo te dá não é igual à paz que Cristo te dá, porque a paz que o mundo dá, ela é momentânea, ela é passageira, mas a paz que Jesus dá, a água que Jesus dá, ela é uma água verdadeira, ela é uma paz verdadeira, ela é a única paz que consegue preencher a vida do homem. Então que nesta manhã, meu amigo, minha amiga, tome uma decisão para Jesus nesta manhã. Jesus te espera de braços abertos. Ele é a fonte da vida. Se você quer desejar entregar a sua vida a Jesus, digite aí no chat que o nosso pastor Marinho estará orando pela sua vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos, em nome de Jesus.